A jovem se tornou tão notavelmente eficiente que chamou a atenção de outros que lhe ofereceram cargos atraentes. Aumentei seu salário muitas vezes, e hoje ela ganha 4 vezes mais o que recebia quando começou a trabalhar para mim como estenógrafa comum. E para falar a verdade, estou impotente quanto a isso, mas ela se tornou tão valiosa que não posso ficar sem ela. Isso é iniciativa colocada em termos práticos e compreensíveis. Eu seria descuidado em minhas atribuições se falhasse em dirigir sua atenção para uma vantagem. Além do salário muitíssimo maior que a iniciativa dessa moça lhe proporcionou, ela desenvolveu um espírito de alegria que lhe proporciona uma felicidade que a maioria dos estenógrafos jamais conhecem. Seu trabalho não é trabalho. É um jogo maravilhoso e interessante que ela joga. Mesmo que cheque Mesmo que chegue ao escritório antes dos estenógrafos regulares e permaneça muito tempo depois de ver o relógio marcar 5 horas e o fim do expediente, suas horas são bem mais curtas que a dos outros trabalhadores. As horas de trabalho não se arrastam nas mãos daqueles que estão felizes no serviço. Isso nos leva ao próximo passo na descrição do procedimento exato que você deve seguir para desenvolver a iniciativa e liderança. Segundo, claro que você entende que a única maneira de obter felicidade é distribuindo-a aos outros. O mesmo se aplica ao desenvolvimento da iniciativa. Você pode desenvolver melhor essa qualidade essencial instigando aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. É bem sabido que o homem aprende melhor o que ele se empenha em ensinar aos outros. Se um homem abraça certa crença ou religião, a primeira coisa que se faz é tentar vendê-la aos outros. E ele impressiona a si mesmo exatamente na mesma proporção que impressiona os outros. Na área de vendas, é bem sabido que nenhum vendedor é bem sucedido nas negociações, até ter feito primeiro um bom trabalho vendendo para si mesmo. Dizendo de modo inverso, nenhum vendedor consegue fazer seu melhor em vender para os outros, sem, mais cedo ou mais tarde, vender para si o que está tentando vender para os outros. Uma pessoa também virá a acreditar em qualquer afirmação que repita várias vezes, com o objetivo de induzir outros a acreditar, e isso é válido, sendo a afirmação verdadeira ou não. Você pode ver agora a vantagem de se ocupar em falar em iniciativa. Pensar em iniciativa, comer iniciativa, dormir iniciativa e praticar iniciativa. Fazendo isso, você se tornará um indivíduo de iniciativa e liderança, pois é bem sabido que as pessoas seguem de bom grado, pronta e voluntariamente, quem mostra por suas ações que tem iniciativa. No lugar onde trabalha ou na comunidade onde vive, você tem contato com outras pessoas. Trate de deixar todos que o ouvirem interessados em desenvolver a iniciativa. Não será necessário explicar por que você está fazendo isso, nem mesmo anunciar que está fazendo isso. Simplesmente vá em frente e faça. Você vai entender que está fazendo porque essa prática vai ajudá-lo e, no mínimo, mal não fará aqueles que forem influenciados a praticar. Se desejar fazer um experimento que se provará interessante e proveitoso, escolha um conhecido que saiba ser uma pessoa que nunca faz nada além do esperado, e comece a vender a sua ideia de iniciativa. Mas não pare ao discutir o assunto apenas uma vez. Faça isso toda vez que tiver uma oportunidade conveniente. Aborde o assunto de um ângulo diferente a cada vez. Se fizer esse experimento de forma diplomática e incisiva, em breve observará uma mudança na pessoa em que está testando. E observará algo mais importante ainda. Observará uma mudança em si mesmo. Não deixe de tentar esse experimento. Você não pode falar de iniciativa para os outros sem desenvolver o desejo de praticar. Pela autossugestão, toda afirmação que você faz aos outros fica impressa em seu subconsciente, e isso é válido sendo a afirmação verdadeira ou não. Você pode ter ouvido muitas vezes o ditado: aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. Interpretado de forma correta, significa apenas que estamos constantemente atraindo para nós e entretecendo em nossas características e personalidade aquelas qualidades que nos influencia, que nossa influência
está ajudando a criar nos outros. Se ajudamos os outros a desenvolver o hábito da iniciativa, desenvolvemos o mesmo hábito. Se semeamos sementes de ódio, inveja e desencorajamento aos outros, desenvolvemos essas qualidades em nós. Esse princípio pelo qual um homem assemelha-se em natureza àquele que mais admira é plenamente apresentado em O Grande Rosto da Pedra, de Nathaniel Hawthorne, uma história que todo o país deveria fazer os filhos ler. Chegamos agora ao próximo passo na descrição do procedimento exato que você deve seguir para desenvolver iniciativa e liderança. Terceiro, antes de seguirmos adiante, que fique entendido o significado de liderança, conforme usado neste curso. Existem dois tipos de liderança, e o que um deles tem de mortal e destrutivo, o outro tem de útil e construtivo. O tipo mortal, que não leva ao sucesso mas ao fracasso absoluto, é adotado por pseudo-líderes, que forçam sua liderança sobre seguidores relutantes. Não será necessário descrever aqui esse tipo ou apontar os campos de atividade em que é praticado, com exceção da guerra, e nesse setor vamos mencionar um exemplo notável: Napoleão. Napoleão era um líder, disso não há dúvidas, mas conduziu seus seguidores e a si mesmo para a destruição. Os detalhes estão registrados na história da França e do povo francês, onde você pode estudá-lo se quiser. Os tipos de liderança recomendado neste curso não é a de Napoleão, embora eu admita que ele possuía todos os elementos essenciais de uma grande liderança, exceto um: não tinha como objetivo ajudar os outros. Seu desejo pelo poder proveniente da liderança era baseado apenas em auto-engrandecimento. Seu desejo de liderança foi construído sobre a ambição pessoal, e não sobre o desejo de alçar os franceses a uma categoria mais alta e nobre entre as nações. O tipo de liderança recomendado neste curso é o que leva à autodeterminação, liberdade, autodesenvolvimento, esclarecimento e justiça. É o tipo que dura, por exemplo, e em contraste ao tipo de liderança com que Napoleão se destacou, podemos considerar Abraham Lincoln. O objetivo de sua liderança era trazer verdade, justiça e entendimento à população dos Estados Unidos. Mesmo que tenha morrido como mártir de sua crença, nesse tipo de liderança, seu nome está gravado no coração do mundo, em termos de bondade amorosa, que produz apenas o bem. Lincoln e Napoleão lideraram exércitos na guerra, mas os objetivos de suas lideranças eram tão diferentes quanto a noite do dia. Se fosse lhe proporcionar um melhor entendimento dos princípios sobre os quais esse curso se baseia, poderia citar facilmente que lideranças de hoje assemelham-se tanto à de Napoleão quanto à de Lincoln. Mas isso não é essencial. Sua própria capacidade de olhar em volta e analisar os homens que assumem papéis de liderança em todas as linhas de atividade é suficiente para apontar os tipos Lincoln e Napoleão. Seu próprio julgamento irá ajudá-lo a decidir que tipo prefere emular. Não pode haver dúvidas em sua mente sobre que tipo de liderança é recomendado neste curso, assim como não deve haver questionamento sobre qual dos dois descritos você irá adotar. Todavia, não fazemos recomendações a esse respeito, porque o curso foi preparado como uma maneira de colocar diante dos alunos os princípios sobre os quais se desenvolve o poder, e não uma pregação sobre condutas éticas. Apresentamos tanto as possibilidades construtivas quanto as destrutivas, para que você se familiarize com ambas, mas deixamos inteiramente a seu critério a escolha e a aplicação dos princípios, acreditando que sua inteligência irá guiá-lo na escolha sábia. A penalidade da liderança. Em todos os campos de atividade humana, aquele que ocupa o primeiro lugar vive perpetuamente à luz da publicidade. Quer a liderança esteja investida em um homem ou um produto, a imitação e a inveja estão sempre presentes.